preconceito ou ignorância, muita gente não consegue ser o que realmente gostaria, né? Que bom se o mundo fosse diferente, não tivesse essas duas palavras hoje em dia tão fortes na nossa sociedade, né? E aí, para falar um pouquinho sobre preconceito, ignorância, luta, verdade, eu estou aqui com a Flávia Bianco. Flávia, muito obrigado por ter vindo, como parecido aqui, no nosso podcast. Imagina, eu que agradeço. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que vai assistir esse podcast. É sempre importante a gente ter espaços de falar um pouquinho sobre diversidade, falar um pouquinho, principalmente sobre respeito, que é a mãe de todas as causas, né? Não se fala em inclusão de absolutamente ninguém se a gente não difundir o conceito do respeito, né? Perfeito. Me diz uma coisa, Flávia, quando é que você se descobriu? Vamos lá. Minha história ela é um pouco diferente da grande maioria das pessoas trans no Brasil. Trazendo um pouquinho, né, de estatística, a média de vida, né, das pessoas trans, principalmente de mulheres trans no Brasil, é de 35 anos. Nossa. Eu estou indo agora, em 2024, para os meus 50 anos, então eu sou um pontinho muito fora dessa curva. Mas isso se explica um pouquinho por conta da minha história, né? O que acontece? A minha transição ela aconteceu aos 42 anos. Eu tinha já dentro de mim uma sensação de não pertencimento àquela imagem, àquele universo masculino que eu vivia. Mas eu fui casada 2 vezes, eu tenho uma filha que completou 15 anos agora, e isso sempre dentro de mim foi algo que eu tratava como algo não normal. Eu nunca entendi direito como é que isso funcionava. E aí, aos 42 anos, eu tive a separação do meu segundo casamento e culminando com a separação da minha filha. Isso me jogou num espaço de depressão tão profundo, inclusive com ideações suicidas. Meu Deus. E aí, esse processo que existia comigo desde os 7 anos de idade, que foi a primeira vez que eu experimentei uma roupa feminina, e eu falei, caramba, eu gostaria de poder usar essa roupa. E desde lá, esse meu mundo feminino existiu paralelo ao masculino, convivendo, né? Isso foi acontecendo assim cada vez mais, assim, desculpa, mas assim você foi vendo que, nossa, cada vez que você vestia uma roupa, alguma coisa, você achava bacana. Era uma questão de identidade, tá. Porque assim existe a questão fetichista, as pessoas que se vestem com a roupa do sexo oposto, que é o movimento crossdresser, que existe hoje em dia com a internet a gente consegue achar muito sobre esse tema. E como eu me identificava. E aí existem 2 vertentes. A questão da identidade, de você ter a sua identidade no feminino, certo, poder se ver e depois voltar para o seu mundo masculino. Tá. E existe a questão fetichista, que aí envolve a questão de excitação, a questão de busca de parceiros para questões, para relacionamentos sexuais, certo, e tudo. E o meu caso era uma questão de identidade. Então, com 7 anos, a primeira vez que eu me enxerguei, eu me senti extremamente confortável e eu não sabia absolutamente nada do que estava passando na minha cabeça. Tudo bem, vida que seguiu, eu era um menino padrão, seguia na minha vida, e eu passei a minha infância, adolescência, início da juventude, sempre que eu tinha uma oportunidade, seja com roupas da minha mãe, seja às vezes indo para casa de tias, de primas, sempre que tinha oportunidade de eu experimentar uma roupa feminina, eu falava, putz, me sinto bem. Só que eu não fazia ideia do que era aquilo. Aliás, eu até achava que eu devia ter algum distúrbio, porque assim, eu já sabia que eu era uma pessoa homossexual e eu não tinha atração por meninos. Eu falei, ué, o que aconteceu? Será que eu caí do berço e bati com a cabeça numa quina viva, né, e tem alguma coisa errada comigo? Então, assim, só que eu nunca abri, nunca expus isso para ninguém, tanto que aos 42 anos, quando eu estalei o dedo, o mundo caiu para um monte de gente e falou assim, não, você tá louco, não sei o que lá, porque você nunca deu sinais. Porque não é sobre sinais, não é a questão sexual. E aí cabe uma questão pedagógica, né? Quando a gente fala de identidade de gênero, que é o que define se a pessoa é do gênero masculino ou feminino, se a pessoa é não binária, se ela se identifica com os dois, a gente está falando de identidade, como é que você se percebe, que é diferente da questão da orientação sexual.
A orientação sexual é de quem você gosta, de quem você se atrai. Então é uma questão de você se gostar de ser mulher, né? É uma questão de não identidade. É o outro, não é gostar do homem. Exato, Mas gostar de ser mulher. É de você gostar de ser mulher ou se sentir, Certo. ter na sua cabeça. E é o que acontece. Hoje eu consigo entender o que acontecia com Lá aquela atrás. criança de 7 anos. Por que eu me identificava com um vestido, mas eu não era uma criança gay? E que durante muitos anos isso era um ponto para mim. Né? Qual era o problema? E quando eu descobri, quando eu mergulhei na diversidade, eu falei, caramba, então é isso. Então eu me identifiquei durante anos, quando eu tive a descoberta do termo crossdressers, que são pessoas que podem que transitam entre vestimentas, que pode ter conotação, como eu falei, fetichista, mas em alguns casos é cultural. Nos Estados Unidos tem grupo de crossdressers em que as esposas participam dos eventos com os maridos. E isso está normal. E as pessoas têm isso como um evento da cultura crossdresser, né? Sem questão fetichista. Me descobri, e aí você falou como é que isso foi crescendo, mantive durante os meus 2 casamentos esse meu lado. Às vezes eu ficava 4, 5, 6 meses sem colocar uma roupa feminina, mas quando eu tinha oportunidade, eu estava lá, eu vestia um vestido, alguma peça feminina, olhava no espelho, me admirava e 5 minutos depois já tinha desmontado tudo. Era uma questão de satisfazer aquela minha questão da identidade. E as suas esposas sabiam disso? Eu nunca falei com ninguém. Eu sempre deixei isso. Tá. Era uma coisa que eu vivia e morreria sem viver. Entendi. Sem viver ou sem as pessoas saberem desse lado. Até que veio o processo depressivo por conta da separação. E aí eu falei, bom, gente, então em vez de eu matar a figura do sapo, a minha figura masculina, então por que eu não dou uma oportunidade para a Flávia aparecer? E aí foi a primeira vez, em 2016, que a Flávia apareceu para o mundo. Eu fui num encontro de crossdressers em São Paulo, me montei como crossdresser, saí de lá como menino, fiz isso 2 vezes para entender, gente, não é esse vai e vem que me representa. Entendi. Eu vou assumir a minha identidade, eu vou fazer minha transição. Então, aos 42 anos, contra tudo, contra todos, eu tinha acabado de perder meu último emprego formal aqui no Porto de Santos, mergulhei de cabeça e hoje Flávia Bianco existe e está aí na sociedade, conquistando seus espaços e falando, tentando passar um pouquinho sobre esse tema aí para as pessoas. É muito importante você falar sobre isso. Você falou dessa transição, falou tudo isso, mas você teve algumas dificuldades iniciais, com preconceito mesmo, Sim. no emprego, deve ter tido. Você falou da família, né? Um pouquinho. Conta um pouquinho como é que foram as principais dificuldades, assim, algumas, né? Que você fala assim, nossa, eu não sabia que era tão forte, né? Não sabia que era tão difícil, enfim. Exato. Aliás, esse é um dos pontos que, assim, é meio triste quando a gente escuta a pessoa ela tem a opção, ela está mudando de gênero por opção, ou então a pessoa tem a opção sexual. Gente, quem em sã consciência, trabalhando 20 anos no Porto de Santos, que é um ambiente extremamente misógino, extremamente machista, extremamente seletivo para homens. Eu trabalhei, eu fazia reuniões na alfândega do Porto de Santos com a inspetora na época, depois com o inspetor que assumiu, e era uma mesa com 17, 18, 19 gerentes de terminais, todos homens. Não tinha uma mulher. Então, eu sabia das dificuldades. Então, como é que as pessoas falam? Por que você optou? É a sua escolha? Ninguém escolhe se colocar num local de dificuldade de ser apedrejado. Primeiro, por ser LGBT. Segundo, por ser mulher. Então, eu sofro 2 vezes. Eu sofro pela misoginia e pela questão da transfobia, da LGBTfobia. Então, mas a pior dificuldade que eu enfrentei, na verdade, foi no campo familiar. Em sociedade, eu não tive muito problema. Confesso que eu não tive muito problema. Num primeiro momento, os meus amigos mais próximos batiam as costas. Não, vai ser difícil, mas estamos juntos e tudo. Mas não demorou 1 ano. Eu posso dizer, sem medo de errar, que 95% do meu círculo, do que eu entendia serem, não colegas, amigos,
Tchau. Sério isso? Então, eu tinha um trabalho numa banda, que a gente fazia um tributo aos Beatles aqui em Santos durante alguns anos. E tudo isso acabou sendo destruído por conta da minha transição e de comentários, muitas vezes não diretos, mas houve, assim, um afastamento. Mas isso não me abalou. Em sociedade, a questão de frequentar banheiros públicos, até hoje, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Eu sei que na nossa cidade a gente tem alguns históricos que já aconteceram, mas eu não passei por isso. Mas o meu maior problema foi familiar. A transição dentro da minha família, ela causou assim um boom, porque a minha filha, à época, tinha 7 anos. E a minha grande preocupação nesse processo todo sempre foi a minha filha. Putz, como é que isso vai mexer na cabeça da minha filha? É verdade, como é que ela vai entender? Como é que ela vai entender essa mudança? Porque ela me conheceu e eu era aquela persona masculina, característica, com barba, e um belo dia eu comecei a fazer sobrancelha, um belo dia eu furei a orelha, não usava mais barba, meu cabelo começou a crescer. Como é que isso ia funcionar? E é um processo que, na verdade, vem até hoje, né? Agora ela está com 15 anos, está entrando na adolescência, o processo está ficando um pouquinho mais complicado. Tá, a adolescência é fogo. Porque tem, não com relação ao nosso sentimento, mas com relação ao entorno, ao círculo de amigos. Então, é aquela coisa de esconder. Ah, mas meu pai é trans e tudo. Pouquíssimas pessoas do círculo de amizade dela sabem disso. Então, ela tem essa questão de se preservar. E por mais que eu tenha os meus sentimentos com relação a isso, eu tenho que respeitar, porque é o universo dela, é a vida dela. Lógico. Então, a gente tem que seguir tranquilo. Mas a minha filha foi meu único problema. Como que a gente ia conversar com a minha filha sobre o assunto? Aí, um belo dia, ela pegou meu telefone, uma criança já tinha 8 anos na época, hacker já, né? Ela conseguiu hackear a minha senha. Eu tinha um telefone que era bloqueado e que só tinha as coisas da Flávia, né? E a tela, o papel de parede do smartphone era uma foto minha indo para um evento em Curitiba, no aeroporto de Congonhas, de peruca, de bota, linda, maravilhosa, sentada, fazendo pose. Ela desbloqueou, me mostrou o telefone e falou assim: essa menina aqui é a sua cara, não mente para mim, é você? Aí, sabe quando o chão some e aí você quer algum buraco para se enfiar e tudo? Eu falei, mas quer saber? Eu não vou, porque a família me amaldiçoava. Se você falar, você vai acabar com a vida dela, ela vai precisar de terapia, ela nunca mais vai querer olhar na tua cara. Foi isso, e aí eu falei, filha, eu não vou mentir para você, sou eu sim. Eu gosto de usar essas roupas, me sinto bem. Cada vez mais você está vendo que está tendo mudanças. E esse processo ele vai avançar para que eu comece a usar só essas roupas. Não entrei muito nos méritos do que é, o que deixa de ser. Hoje ela entende perfeitamente o processo, a gente já conversou muito sobre isso. Mas naquela época, eu respondia o que ela me perguntava. Ela perguntava assim, pai, posso ver a sua peruca? Aí eu ia lá no armário, mostrava a peruca, ela olhava, ela colocava... Ah, posso ver suas roupas? Ela olhava as roupas e tudo. Então, foi assim uma construção que durou entendi. esse período todo. Foi uma adaptação mesmo. Exato. Dela. E a minha filha, por incrível que pareça, era a única pessoa da minha família que efetivamente entendeu esse processo. Minha mãe me chamava pelo nome morto e assim, eu não vou... Essa pessoa, Flávia, não existe. Eu não tive filha, eu tive filho e não sei o que lá. Nunca vou te chamar. E, assim, nós passamos um bom tempo assim, afastadas por conta disso. Tenho um irmão que é extremamente transfóbico. Até hoje ele me chama pelo nome morto. Me falou coisas de agressão. Falou, porque se eu te pegar na rua beijando um homem... Aí aquela história da orientação e identidade. Sim. Se eu te pegar na rua beijando um homem, eu quebro a tua cara. E não sei o quê. Meu irmão mais velho. E, assim, aquele show de horrores que a gente vê na sociedade, eu não tive, assim... pouquíssimo. Eu tive olhares, aí eu tenho uma série de experiências que eu passei pós-transição, mas assim nunca algo tão assim forte ou violento, ou que me violentasse. Sim. Nunca houve uma agressão física como o que eu tive em família. É verdade, né? A gente percebe que as pessoas que mais amam a gente vão entender mais fácil, né? E não é sempre assim. E aí depois de 5 anos, né? Aí passado esse processo, aí eu me reconciliei
com a minha mãe e hoje a gente tem uma relação respeitosa. Eu sei que ela continua achando errado pelos dogmas dela, que ela não concorda, mas hoje ela se esforça, pelo menos, para utilizar o meu nome, para me respeitar nos pronomes. Às vezes sai aquele deslize e eu entendo que foram 40 anos e, às vezes, o ato falho pensa, fulano, não sei o que. Opa, mas ela hoje ela já corrige, ela já consegue identificar. E isso é bacana, né? Então, é coisas que, quando aconteceu, eu achei que nunca mais eu conseguiria me reconciliar e que ela não queria atender. Mas o tempo colocou as coisas no lugar. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho anterior a isso, que é curioso para mim também, deve ser para as pessoas que estão nos assistindo. E como é que foi? Você teve uma filha e teve uma esposa. Como é que essa sua ex-esposa viu isso? Influenciava, de certa forma, na sua filha? Ou não? Ela entendeu também bastante? Porque é difícil, então, né? Ex-esposa, a gente fala que vai estar sempre na nossa vida, né? Não, no começo foi bem complicado. Né? No começo foi assim, mas o que você vai fazer? O que você não pode falar? Porque imagina como que ela vai andar com você de vestido na rua, como é que ela vai ser apontada na rua. Eu lembro que a primeira vez que deu uma grande repercussão foi quando a Globo tinha uma novela com a temática trans de um personagem que era uma menina que fez a transição para menino. Né? O nome do personagem era Ivana, enfim. Aí se transformou no Ivan, né? Assumiu a sua identidade como Ivan. Certo. E foi bem na época da minha transição. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma postagem em redes sociais, em Facebook, e aí eu fui chamado por uma página aqui da região para contar a minha história. Eu fui chamado por todo mundo, TV Tribuna, jornal A Tribuna. Eu dei uma entrevista de uma página na Tribuna de domingo, falando sobre o meu processo. Moradora de Guarujá, vive uma situação semelhante da novela, porque estava na onda da novela. Né? E aí, quando saiu essa reportagem, então, houve esse tipo de, mas agora você vai ser reconhecida na rua e vão apontar minha filha e tudo. Mas foi uma grande bobagem, porque eu continuei andando com a minha filha na rua, circulando por aí com ela. E uma coisa que acontece até hoje, minha filha me chama de pai. E as pessoas enlouquecem com isso. Não, mas por que você deixou de chamar de pai? Porque eu sou pai dela, gente. Ela tinha um pai até os 7 anos, isso não mudou. Sim. Mas seu pai... qual é o nome do seu pai? Flávia Bianco. Meu pai é trans. Tá. E daí? Quem que convencionou que pai é um gênero masculino? É um viés inconsciente, mas assim, por que não mudar? Né? Eu não sou mãe dela. Ela tem uma mãe e eu nunca vou tomar o lugar da mãe dela, assim como a mãe dela, se fizesse a transição, também eu não ia ocupar o meu espaço de pai enquanto sentido mais puro da palavra, não apenas semântica. E é isso. Então, assim, situações engraçadas. Dentro do Uber, que ela está falando alguma coisa, pai, não sei o que lá. Aí o motorista olha assim pelo retrovisor. E assim, às vezes eu me divirto com a situação, porque são as reações mais diferentes possíveis. Só que nunca a gente teve nenhum tipo de problema. As pessoas só estranham e pronto. Isso em shopping e mercado. Que bom. Flávio, é bem curto nesse podcast novo. Dá para a gente falar sobre muita coisa aqui. Né? Não sei se eu vou conseguir fazer isso em tempo hábil. Vou deixar uma pergunta. Eu queria que você falasse alguma coisa que te incomoda, alguma coisa. Você já falou algumas coisas, mas o que realmente você precisa falar para as pessoas, né? Qual conselho você daria para quem ainda não está passando por esse processo que você passou? Enfim, fica à vontade. Assim, o principal quando a gente fala em conselho, né? Isso. Eu sempre falo que a história da Flávia é a história da Flávia. Eu não posso generalizar a minha história pela absolutamente ninguém. Mas o que assim um conselho e olhando bem assim, né, para as pessoas que passam por essa questão interna, seja a questão interna que for, seja você mesmo, aposte nisso. Hoje em dia é difícil você ser quem você é. Assim, tirando a diversidade de gênero e de identidade, se você politicamente se declara hoje em dia, você já enfrenta problema. Imagina se você se declara através de assumir a sua identidade diferente do padrão heterossexual ou então da sua orientação sexual. Mas, assim, o custo de você não se assumir, muitas vezes, eu falo por mim.
né? O quanto a transição me tornou uma pessoa diferente, uma pessoa mais leve, uma pessoa que não precisava carregar profissionalmente. Hoje eu tive que fazer uma guinada, trabalhei durante 20 anos no Porto de Santos, hoje eu trabalho numa multinacional do segmento de saúde. E eu vejo o quanto profissionalmente a transição me ajudou a amadurecer, a me centrar, a conseguir focar, para não ter que exercer papéis como se eu estivesse decorando um papel para atuar numa peça da vida, né? Então, assim, sejam vocês mesmos, acreditem em vocês, peçam ajuda se possível e tenham o momento de vocês. A minha transição foi aos 42. Todo mundo fala assim, mas se você se sentia uma mulher, por que você aguentou tanto tempo? Cada um tem o seu processo. Aquela expressão, vamos tirar alguém do armário, isso daí é um absurdo. Que, vamos ajudar as pessoas a sair do armário. É igual uma borboleta. Se você romper o casulo antes da metamorfose pronta, possivelmente ela vai morrer ou ela não vai concluir a sua transição, ela vai virar uma... Se não morrer, ela vai virar um bicho ali meio inacabado, não será uma borboleta. A transição, assim como o momento que as pessoas têm de tomar qualquer decisão, mas principalmente essas que dizem respeito à diversidade, ela tem o tempo da pessoa, o tempo de maturação. Pode ser com 42 anos, pode ser na adolescência, pode ser na infância, pode ser na velhice. Eu conheço pessoas que assumiram a transição passando dos 60 anos e está tudo bem. Não existe uma receita de bolo. A receita é você ser, em primeiro lugar, coerente com você mesmo, se entender, não se entender muitas vezes pelo que os outros falam. E aí a partir do momento que você se entende, você está pronto para decidir: vou voar ou eu vou ficar ainda no meu casulo? E esse é o ponto. Mas, assim, sejam vocês mesmos, se fortaleçam, se inspirem, se empoderem, por que não dizer? Porque, assim, a vida, no final das contas, é nossa. E o que a gente busca não é levantar uma bandeira. Estamos no mês da visibilidade, vai ter um monte de bandeira azul, branca e rosa sendo chacoalhada. Mas não é sobre bandeiras, é sobre respeito. Então, se a pessoa tem esse processo, mas não se sente segura e pode passar a vida inteira sem se revelar, está tudo bem. É isso que as pessoas precisam entender. E a gente precisa respeitar, seja do lado dos que coíbem, seja dos lados dos que hoje militam abertamente. Sim. Respeitar o momento de cada um. Eu acho que esse é o grande recado que eu deixo aí. É isso aí, respeito. Isso é o mais importante. Flávia, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi muito bacana para mim começar o ano com uma entrevista como essa. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade e um ótimo ano para todos nós. É isso aí. Assista o nosso Pod Povo, nossas plataformas digitais, nossas redes sociais. Até o próximo, nesta quinta-feira e até todas as quinta-feiras. Até o próximo. Tchau.